e a instrução. Para que a gente tem que conhecer a sabedoria e a instrução? Para se percrustar as palavras da inteligência. Para que eu preciso ter a palavra da inteligência? Verso 3. Para se receber a instrução da sabedoria em justiça e equidade. Porque eu posso ter sabedoria da injustiça. As mentes pensantes do crime organizado, as mentes pensantes da máfia, eles usam de sabedoria para a injustiça. Mas nós não. Nós, quando buscamos no Espírito do Senhor, buscamos as palavras da inteligência que nos dá sabedoria de justiça e equidade. Verso 4. Para quê? Para se dar prudência aos ingênuos, falamos aqui, e ao jovem, a ciência e a discrição. Então, dois tipos de pessoas cristãs que precisam de ciência e instrução. Falamos também um pouquinho na semana passada. O jovem e o ingênuo. Isso não tem nada a ver com idade. Porque quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa existência, nós somos uma nova criatura, então somos jovens. E depois continuamos vivendo a nossa vida cristã, já não somos mais jovens, mas podemos ser ingênuos. Então, a palavra da sabedoria, ela é para o jovem e para o ingênuo. Eles precisam de ciência, sabedoria e instrução. Amém? Nós falamos sobre isso na semana passada. Então, o cristão, olha aqui para mim. Quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da tua existência, você ainda é jovem. Logo naquele instante. Tem crente que continua jovem com 50 anos de crente. Mas aí isso é outra coisa. Porque ele nunca buscou esse caminho. Então, o jovem, por que ele precisa de ciência e de instrução? Porque ele ainda está numa fase de aprendizado. Olha aqui. Onde eu estava? Acho que eu estava no Algarve agora de férias, estava lá juntamos com o pessoal ali. Acho que foi isso. Eu acho que não, enfim, não importa. Eu estava com alguns clientes ali. E aí um deles me perguntou, e a gente conversando, ensinando alguma coisa, e eu falei para ele, eu perguntei para ele, tá bem, mas qual que é o plano da salvação? Olha só, já devia ter uns 10 anos de crente. Não sabe o plano da salvação. Ou seja, ele ainda é jovem. Ah, mas eu já estou na igreja há 10 anos, mas você ainda é jovem. Você ainda está em fase de aprendizado. Porque se você não sabe o plano da salvação, você está fazendo o que aqui? Você quer compreender? Isso é um grande problema da igreja. Um grande problema da igreja. Isso não é recente. Paulo já fala lá atrás, lembra? Olha, vocês já era para estar ensinando. Vocês já era para ser mestres. Vocês já eram para ser doutores, mas vocês ainda bebem leite. Isso não é problema da igreja, isso não é problema só da igreja contemporânea. Nossa, tá bem? E o ingênuo, quem é o ingênuo? É aquele que falta experiência, falta vivência. Ele é facilmente enganado, porque não tem doutrina. Eu falei para vocês da outra vez, eu conheci, olha que eu conheci uma pessoa que o companheiro dessa pessoa era pastor de igreja. E ele me perguntou assim: pastor, quando a gente morre, o que acontece? A gente vai para o céu ou a gente dorme? Preste atenção. Ele já não era jovem, porque ele já tinha um conhecimento. Amém ou não amém? Mas ele era ingênuo.
Se eu falasse para ele, olha, quando a gente morre, a nossa alma dorme, ele tinha sido facilmente enganado. Por quê? Porque não tem experiência, não tem vivência. Sentou para aprender, mas sentou para aprender uma ou duas vezes. Não conhece ainda a doutrina, não sabe as diferenças das doutrinas. Estou conseguindo ser claro? Então, para a gente recapitular aqui. Então, nós lemos o texto aqui, ele tem essa sequência, tá bem? Esse desenho. A sabedoria é a fonte. Quem que é a sabedoria? Nós sabemos que a sabedoria é uma pessoa, amém ou amém? Quem é a sabedoria? Deus. Não, Cristo. A sabedoria é Cristo. Lá em Provérbios capítulo 8, você vai ver toda a descrição dela. Então, a sabedoria é uma pessoa. Então, a sabedoria, ela é a fonte. Ela é um compilado. Ela é um compêndio. Eu até fiz um desenho aqui. É como se fosse uma biblioteca. Numa biblioteca, você vai lá, ela tem todo, faz conta, vamos imaginar que a gente pudesse ir na maior biblioteca do mundo, a Biblioteca de Alexandria, que pegou fogo. Se você fosse lá, toda a sabedoria humana daquele tempo estava lá. Só que você poderia ir lá atrás de sabedoria de biologia, você poderia ir lá sobre teologia, você poderia ir lá buscar ciência, astronomia, ou seja, a biblioteca é a sabedoria, é a fonte onde está, só que ela tem vários pontos específicos, várias prateleiras, várias seções, amém? Então nós sabemos que toda a sabedoria está em Cristo. Nós estamos falando de temperamento. Toda a sabedoria está em Cristo. Se você quiser descobrir sobre os maiores segredos do universo, tudo isso está em Cristo. Assim como aquilo que é relacionado ao temperamento humano, está nele. É nele que nós temos que buscar. Você pode buscar em outra fonte, só que ela não vai te dar sabedoria em justiça, que nós vemos aqui. Ela vai ser a sabedoria do mundo, vai ser a sabedoria humana. É por isso que nós não temos que buscar nos homens, nós temos que buscar na fonte, que é Cristo. Amém? E aí então, a sabedoria para buscar o quê? Então, você quer saber sobre casamento, como me portar melhor no meu casamento. Então você vai receber uma instrução de alguém que vai buscar na fonte. Então a nossa vida é assim. Então você não consegue a instrução se não tiver alguém que dê ela para você. É por isso que você precisa sentar aí. E eu estou te dando instruções que eu fui buscar na fonte. E aí agora você está deixando de ser jovem ou ingênuo. Está conseguindo pegar? E a instrução, o que é a instrução que nós lemos aqui no texto? A instrução é aquele que leva a sabedoria. Por isso que você precisa procurar pessoas realmente que você tenha certeza que busquem aqui. Quando você começa a selecionar esses aqui, você já começa a deixar de ser ingênuo. Porque você já buscou tanto, você já sentou tanto, você já ouviu tanto que agora você já seleciona. Não é assim? Quando a gente começou a nossa caminhada cristã, a gente ouvia tudo e todos, não era? Começou a falar de Jesus, você já... Porque você era jovem e ingênuo. Mas depois de um tempo, você já começa a selecionar com quem você vai ser instruído. Por exemplo, eu já não ouço qualquer um. Eu falei na semana da outra vez, não falei aqui? Eu já não ouço qualquer um. Ah, mas eu gosto muito dele, amém. No seu estágio, na sua vida, no seu momento, de repente ele é bom. Eu já não ouço qualquer um. Porque a gente já começa a selecionar.
Ah, não, esse aqui eu já ouvi que ele já falou algumas coisitas, esse aqui eu já sei que ele leva sempre para um lado para cá, esse aqui, às vezes, dá uma passeada fora daqui dessa fonte. Então, por quê? Porque você já não é mais ingênuo. Amém? E aí, então, esse texto já não serve mais para você, como um dia serviu. Lembra que eu disse? Amém ou não amém? E a instrução, ela vai te dar o quê? A palavra da inteligência, que é o conteúdo que sai. Olha, presta atenção. Aquilo que o que sai da boca da instrução, vem daqui. Porque esse aqui, a instrução, presta atenção, nós lemos aqui, a instrução, a sabedoria não pertence a ela. Isso que eu estou passando para você, não pertence a mim. Isso vem de onde? Olha lá. A palavra da inteligência que você está recebendo aqui, ela não sai da minha boca. Ela vem direto da fonte. É por isso que nós temos que buscar só aquilo que vem daqui. Por quê? Preste atenção. Se você está lá fora no mundo, tudo aquilo que está lá fora no mundo, sendo instruído por alguém do mundo, não está saindo da boca dele, está saindo da boca do Espírito que está por detrás dele. Você não pegou o quanto que o negócio é profundo. Porque se a palavra de inteligência que está saindo aqui agora é uma palavra que passa pela instrução, mas que na verdade sai direto da fonte que é Cristo, lá fora a instrução que sai não sai da boca de Cristo, sai da boca do espírito maligno que está por detrás daquilo. Porque é uma sabedoria que vem para a injustiça, que não vem para a iniquidade, ou seja, sai da boca de um espírito maligno que está usando esse cara aqui. Vê como o negócio é sério? É igual, acho que a Priscila comentou isso recentemente. É a mesma coisa que você está com problema no casamento, faz conta. Está passando com um problema no casamento. Aí você vai pegar conselho aonde? Você vai buscar instrução aonde? No seu colega do trabalho divorciado, separou 4 vezes. A palavra da inteligência que vai sair da boca dele vem da onde? Vem daqui? De Cristo? Não vem de Cristo. Ou seja, você é um imprudente. Por quê? Quando somos jovens na fé, quando somos jovens e ingênuos de palavras de inteligência, somos imprudentes. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, a todo instante, a todo momento. Porque a nossa vida é cheia disso, a todo instante. Em cada relacionamento, em cada palavra, em cada momento, a gente está seguindo isso aqui. Ora a gente instrui, ora a gente senta e é instruído. Qual é a fonte que você tem buscado? Seja para instruir ou seja para ser instruído. Agora você vai entender, eu vou chegar na palavra de inteligência. Vou chegar aqui agora. Eu não falei sobre isso, estou só fazendo um review. Amém ou não amém? E falamos também um pouquinho de como os 4 temperamentos agem nessa dança aqui do dia a dia. Falamos do sanguíneo. Não falamos do sanguíneo. O sanguíneo, cadê? O sanguíneo está do outro lado, será? Deixa eu ver. Tá, não. O sanguíneo, eu estou falando de prudência, amém ou não amém? Está aqui. O sanguíneo, ele é imprudente por natureza. Todos vocês fizeram o teste? Tem que fazer o teste de novo, né? Olha aqui o exemplo do sanguíneo aqui, bonitão, lindão aqui. Olha ele aqui, ó. Ô Pedrão. Pedrão sanguíneo. Tem um homem que é sanguíneo na Bíblia, é Pedro. Quando os homens... Você vê vários exemplos dele na Bíblia sendo sanguíneo. Quando os homens chegaram para prender Jesus, o que ele faz?
passa a mão na espada e vral na orelha de Malco, já corta a orelha dele fora. Jesus fala, não é nada disso. Você não entendeu nada. Estou aqui há 3 anos te ensinando. Por quê? O temperamento dele foi lá em cima. E não para. Você vai ver o temperamento de Pedro ser equilibrado. Você vai ver Pedro agindo com prudência depois de Atos 2. Ou seja, quando é o derramamento do Espírito Santo sobre ele, quando ele passa a viver debaixo do temor de Deus, do temor do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar no temperamento dele. Antes de Atos 2, ele vai lá, já começa a decidir lá quem é que vai ser o apóstolo no lugar do Judas, já reúne a malta lá. É ele sanguíneo, porque o sanguíneo ele é imprudente por natureza. Imprudente por natureza. Ou seja, age sempre movido pelas vontades momentâneas. Ele não... olha, sei lá, vou te dar um exemplo. Está sem dinheiro no banco, está precisando economizar, está passeando no shopping, só passou aí no shopping, viu uma roupa na vitrine, coisa linda, ai que delícia, já vai lá e tchau, o cartão de crédito, tu comprou, sai todo feliz. Não devia comprar, não devia gastar, só que eles são assim, eles agem de maneira espontânea. Então, momentânea, sumiu o outro quadro, agora tem que estar girando para lá e para cá. Ou seja, ele vai sempre agir de maneira espontânea. Quando ele não é equilibrado. Quando ele é equilibrado, quando ele tem o Espírito Santo de Deus sobre ele, quando ele tem o Espírito Santo de Deus cuidando do temperamento dele, no momento desse, presta atenção, no momento desse que ele bate o olho naquela roupa, que ele bate o olho naquilo, que ele vai agir, o Espírito Santo vem nele e fala, ei, calma lá. Aí ele desce e age igual melancólico, começa a analisar, mas aqui eu tinha planejado isso, tinha planejado isso, talvez é melhor não. Aí ele vira as costas e vai embora. Ou seja, o Espírito Santo sobre ele equilibrou o temperamento dele. Porque ele era sanguíneo, ele já ia, só que o Espírito Santo veio e equilibrou. Porque naquele momento, lembra que eu fiz o desenhozinho aqui? Porque naquele momento, ele precisava ser mais melancólico. Deixa eu mostrar aqui porque é importante para vocês compreenderem. Como que funciona o temperamento? Deus te deu um temperamento, amém ou não amém? Você nasceu com ele, vai ser assim até você morrer. Então, eu vou colocar aqui. Então, são quantos temperamentos? 4. Então, vou usar aqui o exemplo fictício aí, sei lá, o Manuel. Esse aqui é o Manuel. Então, o Manuel, ele é sanguíneo. A barrinha dele lá em cima. Só que, às vezes, ele também, porque a gente tem 4 temperamentos, o primário, o secundário, o terciário e o quarto, amém? O primário do Manuel é sanguíneo. Só que o secundário dele é colérico, então ele também tem um pouquinho de colérico. Vou fazer aqui, tá bem? Ele também é colérico. O terciário dele, ele é fleumático. Um barato, eu estava ontem no Instagram, eu, Priscila, Lívia e o Lucas aqui, nós 4 assim, apareceram uns vídeos de uma, não sei se era psicóloga, não sei o que ela escreveu um livro sobre temperamentos, e ela fazendo alguns comentários. Se você casou com um colérico, então ele faz isso, e ele faz isso, e a gente ali um no outro, esse é você, e dava tudo certo, batia tudo certo.
O Lucas ele achou tão estranho que ele falou: Jesus, isso é macumba, isso aí, boi da macumba, porque está dando tão certo. E aqui melancólico, certo? Então, não é assim, geralmente ele é intercalado, mas amém, vai assim. Então o que acontece? Presta atenção. O Manuel é aquele gajo que eu te falei do shopping. Ele é sanguíneo. Então o sanguíneo ele é geralmente imprudente por natureza. Então ele sabe que ele não pode gastar. Ele sabe que ele não pode gastar. Ele já sofreu quando chega a fatura do cartão de crédito, ele chora, ele enlouquece, ele sabe que ele não pode gastar. Aí ele está andando na rua e vê alguma coisa na prateleira. O que ele faz? Vai lá, não, gostei, eu preciso, eu devo, que vontade. Não. Ele já entra na loja, paga, não, eu preciso. É igual eu quando tem. É igual a gente anda com dinheiro. Eu não costumo andar com dinheiro em espécie no bolso. Eu não consigo me acostumar. Por quê? Porque quando eu tenho uma nota de 10 euros no bolso, me dá sede, me dá fome. Eu olho para alguma coisa e falo, nossa, que vontade de comprar isso. Manuel é assim. Só que o Manuel sabe que não pode gastar. Então o que acontece? Se ele for agir sempre na vida dele, baseado no temperamento que Deus deu para ele, Deus deu um temperamento para todas as pessoas do mundo, crentes e não crentes. Ela vai viver sempre assim, ela vai ser sempre sanguínea, ela vai ser sempre imprudente, ela vai agir sempre por impulso. Só que quando essa pessoa aqui vira crente, o Espírito Santo passa a fazer morada nela e ela coloca, isso tudo a gente já falou no início das nossas aulas, e coloca a sua vontade nas mãos de Deus. Fala, Deus, faz da minha vida a tua vontade, faz tudo aquilo que tu queres, e então o Espírito Santo vai começar a balancear isso aqui. Então o Manuel agora virou crente, teme ao Senhor, coloca o Espírito Santo de Deus para cuidar da vida dele. Quando ele passa na frente da loja, o que o Espírito Santo faz? Opa, o Manuel precisa ser, não pode ser sanguíneo agora. Isso tudo é assim, ó. Quando ele bate o olho e vem a vontade de comprar aquilo, o Espírito Santo entra em ação e faz o quê? Aumenta no Manuel aquilo que ele precisa. E diminui aquilo que ele não pode ter. Está conseguindo pegar? Olha aqui o que o Espírito Santo faz. Ele equilibra o temperamento para que o comportamento seja adequado. O Espírito Santo é que faz isso. É por isso que a gente vê Jesus, em momentos num determinado momento, Jesus passa a mão no chicote, mete o pé na barraca, dá chicotada em todo mundo, igual um sanguíneo. Você fala, esse homem enlouqueceu. Mas não, porque naquele momento era necessário agir como sanguíneo. Num outro determinado momento, você vai ver Jesus agindo como fleumático, diplomata, aquela pessoa que não sabe dizer não. Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados. Ou seja, um outro tipo de temperamento. Porque ele colocou o Espírito dele à vontade do Pai. Ou seja, o Espírito Santo vinha e equilibrava ele a cada decisão que ele tinha que tomar. Isso tem que acontecer conosco. Por que a gente vê na igreja gente sanguínea sempre agindo como sanguíneo? Por que a gente vê na igreja pessoas... E detalhes, a gente já falou sobre isso. Isso aqui tem pontos positivos e pontos negativos. Tem momentos que você tem que ser sanguíneo. Tem momentos que você tem que ser fleumático. Por que a gente vê na igreja pessoas sanguíneas sempre agindo de maneira imprudente, como sanguíneos? Porque não colocaram a sua vontade nas mãos de Deus. Ou seja, eu não faço aquilo que Deus quer que eu faça.
Eu faço aquilo que o meu temperamento manda. Por quê? Porque Deus não está no controle da minha vida ainda. Está conseguindo compreender? Então, o sanguíneo é isso daí. Ele geralmente, o sanguíneo geralmente ele é motivado pelo novo. Ele gosta do novo. Também tem um lado bom. Por exemplo, você está na igreja. Então, o pastor decide ter uma ideia nova. Pessoal, vamos fazer o seguinte. A partir de hoje, vamos ter cultos segundas-feiras de madrugada. O sanguíneo é o primeiro que topa. Eu vou. É novo. Para ele é entusiasmado. Ele aceita. Na hora. Pode, conta comigo. O melancólico já vai ficar ali. Não sei que horas que é. 5, eu costumo ir dormir às 11h30, ele é muito analítico, então ele já não vai, então você vem melancólico, preciso pensar mais um pouco ainda. Você está conseguindo compreender? Às vezes é bom ser sanguíneo, às vezes não. Sanguíneo, olha, a gente vai mudar aqui, agora vamos fazer culto na rua agora, a luz das estrelas, e ele vai, porque ele é motivado pelo novo. Ele gosta de ser desafiado. Só que em determinados momentos também... Está conseguindo compreender ou não? Falamos um pouco do sanguíneo. Vou pular. Melancólico. O melancólico ele já é mais reflexivo, analítico. Pensa 10 vezes antes de fazer as coisas. Quando fica nervoso, meu Deus... Dificilmente se zanga, mas quando se zanga, é aquelas pessoas que ficam zangadas. Pega uma água para mim, por favor, filho. Tem dificuldade de liberar perdão, melancólico. Por quê? Porque guarda muito a mágoa. Tem que controlar isso. Em contrapartida, é um cara analítico. Se você quiser colocar um cara, olha, quiser... Pastor, se para cuidar das finanças da igreja, tem que ser melancólico. Melancólico porque ele é analítico, frio, calculista, analisa. Olha aqui, a gente precisa comprar aqui um piano novo. Mas a gente já tem um. É diferente. Se colocar um sanguíneo para cuidar das finanças da igreja, fecha a igreja em 2 meses. Vamos comprar um piano novo. Opa, já compra logo um de cauda. Tom, que já é bonitão. E ele já aparece com um piano de cauda aqui. Pronto, a igreja faliu. Está conseguindo compreender? Por isso que a gente tem que entender os temperamentos, para a gente poder saber usar as pessoas no máximo que elas podem oferecer. Por que Deus te deu o temperamento que você tem? Porque Ele já sabia qual era a missão que você tinha. E para cumprir a tua missão era mais fácil com o temperamento que você tem. Então até nisso Ele te ajudou. Está conseguindo pegar? Quando ele foi fazer a irmã Edma, ele já olhou para a irmã Edma e falou assim, olha que bom, aqui, o que eu tenho para você é isso aqui, esse é o propósito para a sua vida. Então, deixa eu ver, se eu te der um temperamento assim, vai ser mais fácil, então é esse que eu vou te dar. Só que em determinados momentos da sua vida, você vai ter que ser equilibrado. Às vezes, na maior parte do tempo, você vai ter que agir assim. Só que nem sempre é flores, em determinados momentos você vai ter que deixar eu te equilibrar. Por isso que nós temos que entregar a nossa vida, a nossa vontade nas mãos do Espírito Santo. Porque Ele é que sabe a melhor maneira de mudar e de nos equilibrar. Amém ou não amém? Falamos do fleumático. Fleumático é geralmente calmo, tranquilo, diplomático, tende a ser ingênuo. Por quê? Porque tem uma dificuldade enorme em dizer não. Ele acredita que todo mundo ao redor dele é pacífico e calmo e tranquilo como ele. Então ele tende a ser ingênuo. Não diz não para ninguém. Ou seja, como não diz não, geralmente ele é influenciado. Amém? Em compensação, é o homem da paz, é a mulher da paz, é aquela pessoa ideal para solucionar conflitos. Você tem lá um problema, lá um conflito na igreja, põe ele para resolver, que ele vai resolver, vai sair todo mundo em paz, vai todo mundo chorar, todo mundo pedir perdão, sai todo mundo embora.
Porque ele está em paz. Amém? E falamos do colérico também. Colérico, ele também é analítico também nas decisões. Só que ele falha, porque ele analisa muito. E às vezes passa o timing. E às vezes atrasa. O colérico geralmente são os líderes. Geralmente eles são inclinados à liderança. São coléricos. Tá bem? Só que tem um probleminha, que é grave. O colérico, como ele tende a liderar, ele tende a ou ser um excelente líder ou um autoritário. Por quê? Ele está sempre na frente, então ele tem dificuldade em lidar com os conflitos. Então, como ele está sempre visionário, sempre na frente, ele está sempre avançando, quem fica para trás, ou você anda com a minha velocidade, ou então você vai ficar para trás. Ou você faz do jeito que eu estou mandando, ou, entendeu? Então ele já muda. Então o colérico ele tem esse problema. Às vezes ele tende a ser autoritário. A maior... Também. Então ele precisa trabalhar isso nele. Os grandes líderes eram coléricos. Hitler era colérico. Mussolini era colérico. Esses homens são líderes natos. E não tem como você dizer para mim que o Hitler não era um líder. Ele era um líder nato. Só que se tornou autoritário quando, acima de tudo, é minha vontade, isso, eu que vou fazer, e aí ele se torna autoritário. Ok? Então falamos sobre isso. E na igreja? Como que funciona na igreja? O sanguíneo. O sanguíneo geralmente ele tenta tomar posição de liderança pela força. Então o pastor sabe muito bem aí, tem os sanguíneos que eles querem ser líderes, não porque são líderes, eles querem ser na voz alta, eles querem ganhar no grito. O sanguíneo geralmente quer ganhar no grito. Como ele tem vontade, como ele tem energia, como ele tem entusiasmo, só que muitas vezes ele peca na falta de preparo. Por quê? O pastor está dando aula, o pregador está pregando, o sanguíneo está aqui assim já. Como ele é muito movido pelo novo, ele já foca muito pouco. Então ele não tem preparo, só que quer liderar. E aí não dá oportunidade para ele liderar, aí ele quer ganhar no grito, na força. Então é complicado. Os coléricos podem ser grandes líderes, como eu disse, mas se não tem discrição, eles tendem a se tornar tiranos, tendem a se tornar autoritários. Então, lá na sua casa, na sua igreja, se tem um colérico, olha, ele vai ser um grande líder, mas ele tende a ser autoritário. Então, tem que trabalhar. Ou se você é um desses. Os fleumáticos e os melancólicos são mais tranquilos. Os fleumáticos, o mundo está caindo. Ele está lá de boa. Está tranquilo. O melancólico está chorando. O mundo está acabando, ele vai lá e se mata. Pronto, resolveu. Também é bom em determinados momentos e muito ruim em outros momentos também. Eu já falei aqui que as pessoas que têm muito mais um quê artístico, músicos, pintores, escultores, eles geralmente são melancólicos. Já percebeu? Eles são muito, tem um quê de arte, mas enfim. Então, vamos lá. Alguma dúvida? Por que é importante a palavra da inteligência? Vamos lá. Eu não queria apagar isso aqui, mas também não queria apagar o de trás. Precisava de mais um quadro. Não é? Onde que eu vou pôr isso? Eu vou tentar colocar aqui em cima, só que aí você não enxerga, né?
meter aqui assim. Era bom que ele estivesse lá perto do outro, né? Passar um bocadinho de água aqui. Vamos lá. Então, o que é a palavra? Ah, meu Deus. O que é a palavra da sabedoria? Da inteligência, perdão. Vou apagar o Manuel aqui. Todo mundo entendeu o Manuel, né? O que é a palavra da inteligência? Então, presta atenção. O que é a palavra da inteligência? Provérbios capítulo 2, vai lá comigo. Já estava aí no Provérbios, né? Capítulo 2. Filho meu, se receberes as minhas palavras e guardares como um tesouro os meus mandamentos dentro de ti, de tal maneira que o teu ouvido escute a sabedoria e o teu coração se incline para o entendimento. Sim, se clamares por inteligência e levantares a tua voz à procura do entendimento, se buscares a sabedoria como a prata e se a esquadrinhares como se faz a procura de tesouros perdidos, então entenderás o temor do Senhor Jeová e acharás o conhecimento de Deus. Então, nós falamos... tá lá atrás, de novo. Nós falamos anteriormente que... Por que Jesus era equilibrado? Quem lembra? Quem lembra? Eu não acredito. Cadê a Gemima? Não, Jesus não tinha os 4 temperamentos. Jesus tinha um. A diferença, nós não sabemos qual era o temperamento de Jesus. Ele tinha um. A diferença é que o Espírito Santo nele o equilibrava sempre. Então ele tomava sempre a decisão correta. Ou seja, o comportamento dele era sempre correto, porque o temperamento dele estava sempre equilibrado. E é o que tem que acontecer conosco. Mas por que Jesus era equilibrado? Eu fui claro. Jesus tinha um temperamento principal, assim como você. Ele tinha um secundário assim como você, tinha um terciário assim como você. A diferença era que o Espírito Santo sempre equilibrava o temperamento dele, como eu desenhei ali no Manuel, para que o comportamento dele fosse o mais adequado. Mas por que ele era equilibrado? Porque ele escolheu o espírito correto. Lembra que a gente falou sobre isso? Isaías capítulo 11, versículo 2? Que Jesus escolheu o espírito de temor. Dos 7 espíritos de Deus que eu desenhei aqui, lembra? Dos 7 espíritos de Deus, espírito de saber. Abre lá Isaías capítulo 11. Por isso que a aula demora, porque a gente tem que reforçar, isso tem que entrar na tua cabeça. Abre aí Isaías capítulo 11. Marca Provérbios aí e corre lá no Isaías. Passa só 2 livros, 3 livros para frente. Isaías capítulo 11, versículo 2, olha o que vai